vidas. Diz-nos assim o texto: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Até aí. Que Deus nos dê graça nesta hora. Irmãos amados, esses dois homens, Paulo e Silas, eles foram presos, foram sentenciados, não por fazerem o mal, mas por fazerem o bem. Eles expulsaram o demônio de uma moça, trazendo prejuízos aos senhores daquela moça, conforme nós vimos no texto. E exatamente por isso, eles foram então presos, açoitados, trancados numa prisão, numa cela, acusados de perturbar a cidade, porque estavam pregando o Evangelho. Esta cena se repetiu há poucos dias atrás. Foi lá numa cidade que fica no interior do Maranhão. Uma juíza mandou prender um pastor, que, se não me engano, da Assembleia de Deus, que pregava o Evangelho numa praça pública. A acusação foi de que aquele pastor estava, ou o som daquele culto estava perturbando a juíza. Mesmo tendo abaixado o som a pedido dela, ela não se conteve e mandou que prendessem o pastor. O pastor Hernandes Dias Lopes, pastor conhecido da maioria de nós, ele diz que quando os servos de Deus são usados na terra, o inferno se agita e os agentes do diabo se enfurecem.
o mundo e o diabo se opõem à obra de Deus. Nós precisamos entender isso e saber disso. Todas as vezes que o Evangelho de Cristo está sendo proclamado, o inferno se agita, o diabo se enfurece. E aí, Paulo e Silas foram então punidos ilegalmente. Punidos ilegalmente porque eles eram cidadãos romanos também. E um cidadão romano não podia ser sentenciado sem que houvesse um processo formal. Mas eles foram sentenciados injustamente, sob acusações falsas, e sem que fosse dado a eles o direito de se defenderem. Conforme o texto nos conta, eles tiveram as roupas rasgadas, foram açoitados em público e depois trancados em uma cela que ficava na parte interior da prisão, um local onde era colocado os bandidos mais perigosos. E os pés de Paulo e Silas foram acorrentados no tronco. O tronco era um instrumento de tortura. A pessoa era acorrentada ali, as pernas acorrentadas ali, ela ficava imobilizada pelo tempo que estivesse presa. E aí eu quero levar você agora a uma seguinte análise ou reflexão. Se fosse você que estivesse no lugar de Paulo e Silas, como você teria reagido a esta situação? Como você teria reagido a esta situação? E pergunto ainda, como você tem reagido às provações que você precisa enfrentar às vezes? E aí eu quero então convidar você a analisar comigo a maneira que Paulo e Silas lidam com a prova aqui, a fim de aprendermos com eles. Podemos aprender com eles nessa noite. E mais ainda, nós podemos imitar a forma deles agir, a conduta deles em meio à prova. Então, olhando aí para o texto, ou tendo ele em mente, é um texto muito conhecido, você pode perceber aí que em meio àquela provação, àquela situação tão desfavorável, eles não reclamam, eles não murmuram, eles não se desesperam, tampouco eles se revoltam contra Deus. Isso fica muito claro aí no texto. Pensemos novamente que Paulo e Silas estavam presos numa cela escura e fria, as costas feridas, o corpo surrado, foram eles açoitados severamente, os pés acorrentados num tronco, e eles não sabiam o que iria lhes acontecer. E aí eu pergunto a você, é possível não reclamar, não murmurar numa situação dessa? É possível não se revoltar contra Deus?
Eles estavam ali pregando o Evangelho, eles estavam servindo a Deus, fazendo a obra de Deus. E agora eles estão diante desta situação tão cruel. É possível não murmurar aqui, não questionar Deus, ou não se revoltar contra Deus? Sim, é possível, porque eles nos mostram aqui que é possível sim. Irmãos queridos, a verdade é que muitos de nós não sabemos como enfrentar as provas. Às vezes nós não sabemos. Ao menor sinal de que as coisas deram erradas para nós, a gente reclama, a gente murmura. Muitos param de frequentar os cultos, param de orar, deixam a Bíblia de lado, param de usar os seus dons no serviço do Senhor, param de contribuir financeiramente com a obra, numa espécie de revolta contra Deus. E às vezes isso se dá diante de coisas pequenas, provações minúsculas. Então hoje nós devemos olhar para Paulo e Silas e questionar a nossa maneira de enfrentar as provas. Eu acho que nós podemos ir um pouco além. Nós podemos olhar para Paulo e Silas e propor uma mudança na nossa maneira de enfrentar as nossas provas ou as nossas provações. E com o auxílio do Espírito Santo de Deus, nós podemos imitar Paulo e Silas. Amém? Então perceba também, em segundo lugar, que mesmo em meio a tamanha provação, eles têm paz. Eles têm paz. Eles esperam confiantemente em Deus. Eles mostram total dependência do Senhor. Eles estão em paz. Mesmo naqueles dias, muitos cristãos estavam sendo presos e mortos. O apóstolo Tiago, irmão de João, tinha sido preso e morto pela espada de Herodes há pouco. Mesmo sabendo do risco que eles corriam, eles permanecem confiantes e dependentes da providência de Deus. Eles têm a paz de Cristo no coração. O coração deles estava em Deus. Eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Então eles permanecem em paz. Eles sabem que Deus está no controle da situação. Eles sabem que não existe situação fora do controle de Deus. Eles sabem que não há causa impossível para Deus. Eles confiam em Deus, na soberana vontade de Deus. Então, por isso, eles permanecem em paz. Eles não se abalam em meio àquela prova tão difícil. E, queridos irmãos, é fácil permanecer em paz quando tudo vai bem para a gente. Você concorda comigo? Quando tudo vai bem, a gente
a paz ela acontece assim naturalmente, né? É muito fácil. Mas o Evangelho de Cristo nos convoca a permanecermos em paz, mesmo quando as coisas vão mal, mesmo quando as coisas saem do nosso controle, mesmo quando o mar da vida parece se revoltar contra nós, o Evangelho de Cristo nos convoca a permanecermos em paz, mesmo na adversidade. Então devemos, nesta noite, olhar para Paulo e Silas e nos perguntar: será que nós temos fé? Será que nós acreditamos mesmo na soberania de Deus? Os que confiam no Senhor não se abalam. Os que confiam no Senhor não se abalam. Os que confiam no Senhor, eles são capazes de permanecer em paz, mesmo na adversidade. Paulo e Silas está nos mostrando isso nesta noite. Mas aí, eu convido você a ir um pouco mais além e perceber que naquele momento tão adverso, eles abrem a boca somente para orar e cantar louvores ao Senhor. Eles fazem um culto dentro da cadeia. Irmãos amados, pensemos novamente que Paulo e Silas estão sentados no chão frio e duro de uma cela, de uma prisão escura, estão incapazes de se moverem, estão com os pés firmemente presos ao tronco, feridos, as costas feridas, e mesmo assim eles adoram a Deus, e mesmo assim eles oram ao Deus Todo-Poderoso, e mesmo assim eles cantam louvores ao Senhor do Universo, e eles vão louvando cada vez mais alto, a ponto de todos naquela prisão ouvirem. Eles foram impedidos de pregar o Evangelho lá na praça, mas eles não foram impedidos de cantar e orar dentro da prisão, e eles estão cultuando a Deus, eles estão adorando a Deus naquela cela. As circunstâncias não eram favoráveis ao culto, mas eles cantam e oram apesar das circunstâncias. Eles têm um grande problema, mas eles cantam e oram apesar do grande problema que eles tinham. Eles não esperam o sol brilhar pela manhã, mas eles cantam e oram, eles louvam apesar da escuridão que os cercavam. Então nós precisamos aprender com Paulo e Silas. Precisamos aprender com eles, irmãos. Eu abro um parênteses aqui para chamar a sua atenção para a seguinte reflexão. Eles estavam presos num ambiente todo desfavorável. Eles estavam acorrentados, mas eles se sentiam ali totalmente livres para adorar a Deus. E às vezes nós estamos dentro da igreja, num ambiente todo favorável a nós,
com um conforto maravilhoso. E às vezes é como se nós estivéssemos presos, acorrentados, impedidos de adorar a Deus. Mas fechemos o parênteses. A lição que nós aprendemos com Paulo e Silas aqui é que nós não devemos esperar que o nosso problema se resolva para cantar e orar a Deus. Não precisamos esperar. Nós podemos cantar e orar, nós podemos louvar a Deus, adorar a Deus, mesmo em meio às nossas provações. Quando o crente, ele adora a Deus, num momento de dor, de perda, de sofrimento, de luto. Quando o crente adora a Deus em meio à provação, o Senhor é glorificado. E as pessoas que estão ao nosso redor, elas são impactadas pelo poder do Evangelho. Você conhece bem a história e você sabe que houve salvação naquele lugar. Um carcereiro e a família toda se renderam aos pés de Cristo pelo testemunho de Paulo e Silas. Então nós devemos olhar para esses servos de Deus e aprender com eles nessa noite. E nos inspirarmos no bom exemplo deles. Eles nos mostram que é possível adorar mesmo quando nós não sabemos o que vai acontecer lá na frente. Mesmo quando a gente não enxerga uma luz no fim do túnel. Mesmo quando tudo é contrário ou desfavorável a nós. Nós podemos sim. Então adore a Deus. Adore a Deus. Adore a Deus em todo tempo. Está feliz? Ore e cante louvores a Deus. Mas as coisas estão indo mal, continue orando e cantando a Deus. Por fim, eles experimentam um grande livramento da parte de Deus. Diante daqueles louvores, das orações, diante daquele culto agradável que estava acontecendo lá dentro daquela cela fria, escura, Deus se manifesta ali. O poder de Deus, a graça de Deus invade aquela prisão. As cadeias se abrem. Acontece ali um grande milagre. Irmãos amados, o mesmo Deus que permite a prova, Ele dá o livramento. Acredite nisso. Ele livrou José da cadeia e o colocou como governador do Egito. Ele livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. Você conhece a história. Ele livrou Daniel da cova dos leões. Ele tirou Lázaro do túmulo. E agora ele tira Paulo e Silas da prisão. Então Deus pode dar um livramento a você também. Deus pode abrir portas para você também no tempo oportuno. Deus pode fazer um milagre na sua vida também. Ele é o mesmo.
é o mesmo Deus que entrou naquela prisão lá, naquela noite fria, escura. Ele é o mesmo que pode entrar na sua prisão, na sua vida, na sua casa, no seu problema, e pode operar livramento, pode operar um milagre, se Ele quiser. Ele sempre está no controle de tudo. Ele é soberano nos céus e na terra. Ele é o Senhor do universo. Nada foge do controle dele. Ele nunca é pego de surpresa. Ele está no controle das nossas vidas, amém? Então acredite e descanse em Deus. E eu quero terminar orando mais uma vez com você. E eu quero convidar você a, mais uma vez, se na primeira oração você não foi talvez despertado para isso, eu quero convidar agora, mais uma vez, você vai pegar aí o seu problema, a sua prova, se você estiver passando por uma, e você vai colocar diante do Senhor e vai dizer para Ele: Senhor, eu não sei o que vai acontecer, mas eu quero cantar e orar, mesmo na prova. Eu quero acreditar, eu quero confiar que o Senhor está no controle da minha vida. O Senhor é soberano sobre a minha vida. Vamos fazer isso? Vamos orar ao nosso Deus? Feche teus olhos aí, ore ao Senhor. Senhor Deus e Pai, soberano, poderoso, Deus de milagres. Pai, olha aqui para o Teu povo nesta noite. Olha, Senhor, para as nossas vidas. Meu Deus, vê em nós aquilo que nos aflige a alma. E ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a mantermos, ó Deus, a nossa confiança no Senhor. Nós somos, ó Deus, tão falhos às vezes. A nossa fé às vezes é tão pequena. E às vezes nós reclamamos, nós murmuramos. Às vezes nós nos revoltamos contra o Senhor porque nós não entendemos, às vezes, os planos do Senhor. Mas eu quero pedir ao Senhor por mim, por cada irmão, cada amigo, cada pessoa que ouve esta palavra nesta noite, que está passando por alguma aflição, por alguma provação. Eu peço ao Senhor que nos sustente neste momento. Nos dê graça neste momento. Nos ajuda, meu Deus, a permanecermos em paz. Porque nós somos Teus filhos, Senhor. Nós temos a paz do Senhor Jesus. Então, meu Deus, faça com que essa paz prevaleça em nós. Domine os nossos corações. Ajuda-nos a permanecermos em paz em meio às nossas provações. Mas, ó Deus, eu quero pedir um pouco além nesta hora. Além do Senhor nos ajudar a permanecer em paz, eu quero pedir algo mais, Pai. Eu peço ao Senhor, meu Deus, que nos ajude a cantarmos no meio da provação.
Ajuda-nos, ó Deus, a orarmos e cantarmos louvores ao Senhor, mesmo em meio das nossas provações. O Senhor pode fazer isso. O teu Espírito fez isso com Paulo e Silas, então faça comigo, faça com nós também. Faça, meu Deus, com esta igreja isso também, Senhor. Mesmo em meio às nossas provações, leva-nos a cantar louvores ao Senhor, meu Deus. Mesmo que ainda tudo esteja tão escuro ao nosso redor, mesmo que a gente não entenda nada, mesmo que a gente não enxergue nenhuma solução à frente, mesmo que a nossa vida esteja correndo risco, mesmo que os nossos problemas sejam tão grandes, Espírito Santo de Deus, ajuda-nos a orarmos e cantarmos louvores a Deus em meio às provações. Em nome de Jesus. Dai-nos esta graça, Senhor. Dai-nos esta graça. Capacita-nos para isto. Por nós não podemos, mas com a Tua graça, o Teu poder, o Teu Espírito atuando em nós, nós podemos sim, e nós acreditamos nisso. Por isso eu oro assim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Tem um hino alegre aí para a gente cantar? Para a gente terminar com um hino bem alegre, né? Paulo e Silas estavam cantando naquele momento tão difícil. Não tem nada aqui que nos impede de cantar um hino bem alegre. Então nós vamos encerrar esse culto. A gente tem nesse período de pandemia feito, né, o culto a Deus um pouco mais dinâmico. Não é fácil aí ficar com essas máscaras aí, né, esse tempo todo, a gente sabe disso. Mas eu creio que o nosso culto tem agradado o coração de Deus. Eu quero agradecer mais uma vez a todos que vieram participar conosco. Deus abençoe muito a sua vida, tá? Mas a gente vai cantar esse hino alegre,